Amados irmãos, nós estamos em uma luta. Aliás, existe uma luta dentro de nós, né? Existe uma luta dentro de nós e que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Isso é uma verdade. O pastor Damaso, ele trouxe várias pregações sobre a questão da batalha em si, da batalha espiritual, do pecado. E foi muito, vamos dizer assim, gratificante. Mas hoje eu quero falar sobre o fruto do Espírito. Essa limitação. Se a gente for olhar para o livro de Gálatas, ele fala sobre a obra da carne, que todos aqui sabem, eu não vou citar nenhuma delas não. Mas o Senhor nos concedeu algo muito importante para nós. Ele nos concedeu o Espírito. Através de Jesus Cristo, esse Espírito está em nós. Encontra-se esse texto em Gálatas, que fala do fruto do Espírito, na questão é no singular. Mas lista nele 9 sabores, porque trata-se do fruto. E um fruto, ele tem sabor. E nesse fruto do Espírito, ele apresenta 9 sabores, com uma fruta que é degustada de forma diferenciada de acordo com o paladar de cada pessoa. Por exemplo, se eu pedir para um irmão descrever o sabor da pera, não é? Esse irmão vai relatar que a pera tem um gosto assim. E se eu perguntar essa mesma pergunta a outro irmão, ele vai dar uma pequena diferença, porque não vai haver uma coincidência ou definir o sabor de uma pera, ou de uma maçã, ou de uma fruta qualquer. Então, mas ele apresenta, né, esse sabor pessoal. As 9 características do fruto do Espírito Santo pode ser dividida em 3 grupos que mostram a sua direção prática na nossa vida. Essas 9 características desse fruto, ele mostra, está dividido em 3 grupos. Então, esses 3 grupos, vocês vão notar aqui, que os irmãos possam abrir, em Gálatas 5, 22 e 23. Deve estar aqui na projeção, né? Na projeção. Então, veja bem. Amém, queridos? Amém? Encontraram? Então, vamos ler todos. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, esse é o instrumento eficaz e poderoso que o Senhor nos concedeu. Após a minha conversão, ou após a sua conversão, quando recebeu Cristo na sua vida, Ele te deu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo está em você. Amém, queridos? Isso é verdade? Não é verdade? Então, esse fruto do Espírito está em você. Agora nós vamos ver os primeiros 3 frutos do Espírito. As 3 primeiras características. De você para com Deus. E esses 3 são amor, repita aí comigo, amor, alegria e paz. Esse é o seu relacionamento, aquilo que você tem que praticar de você para com Deus. Essa é a posição. Tá? O amor vem de Deus. Nós vamos ver isso aí, amor vem de Deus, em 1 João
3:1. Que ele diz assim, olha só: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vamos mais uma vez? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Até aí. Entendeu? Que grande amor. Esse amor o Senhor nos deu. Ele derramou em nós. É algo assim tão maravilhoso de você saber, depois que você nasceu de novo, o Senhor te deu, te derramou no seu coração esse amor, o amor ágape de Deus, o amor que é diferenciado do amor onde as pessoas, onde se fala na questão do amor e que se dirige para um outro lado. Isso que é importante, meus queridos irmãos. E também nos leva ao fruto, também nos fortalece com a sua alegria. Partindo do amor, ele vai partir para a alegria. E essa alegria que está em Neemias 8:10. É importante saber, amados irmãos, que esse povo estava, vamos dizer assim, sem a lei do Senhor. Então, eles estavam andando de acordo com os princípios daquela época. E quando Neemias, ele pegou a lei e começou a ler para eles, todos começaram a chorar, começaram a se lamentar, provavelmente tinham pecado dentro de si, estavam se arrependendo, estavam ali angustiados. Então, nesse momento, quando Neemias, ele começa a ler, ele chega no versículo 10 e diz o seguinte: disse-lhe mais, ide o quê? Comei carne, cordas, tomais bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si. Agora diz assim, olha o que é importante, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos tristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos olhar para nós, amados irmãos, talvez nós passamos por lutas, ou o pecado está em nós, mas quando nós olhamos para o Senhor, olhamos para a palavra de Deus, e quando nós observamos a nossa natureza humana, pecaminosa, o pecado, e nos arrependemos, o que é que acontece? A alegria do Senhor invade o nosso coração. De uma tal maneira em que Deus se agrada, Deus se alegra. E foi exatamente o que aconteceu. E é interessante notar que naquele tempo, foi no sétimo mês, quando Neemias começou a ler. E logo a seguir veio a festa dos tabernáculos. Então houve ali um arrependimento naquele povo. E eles se alegravam. Então os levitas chegaram para aquele povo e disseram assim, olha, esse não é o momento de chorar, esse não é o momento de se lamentar, mas esse é o momento de se alegrar. Por quê? Porque o que vocês acabaram de fazer, porque vocês ouviram a leitura da palavra e vocês se arrependeram, então preste atenção, a sua alegria do Senhor é a sua força. Amém? Então, se você está passando por algum momento tão difícil, lembre-se, você continuar firme ali, apegado à mão do Senhor, pode ter certeza que Ele está vendo e vai transformar essa tristeza em alegria. E foi assim que aconteceu com aqueles irmãos. E nós temos esse espírito e esse amor. Então, nós podemos, esse amor de Deus, ligado com essa alegria, e essa alegria vai nos transmitir a paz. Ou seja, é uma das qualidades do fruto, o fruto nos enche com a sua paz.
ele é o quê? Não é? O fruto do Espírito, ele nos enche também com a sua paz. Em João 16, 33. Amém, queridos? Vamos todos juntos? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Quem foi que falou isso? A paz. Luta. A paz do mundo era relacionada com as forças bélicas. Aquela nação que tem armas mais poderosas, ela exige, e aquela outra nação menos poderosa, de acatar a ordem dessa nação mais forte. Nós estamos vendo o que está acontecendo com Hamas. A luta de Israel contra esse povo. Foi uma atrocidade que houve, que matou várias pessoas e aprisionaram muita gente. E mataram também. Israel lutando para se defender. Por quê, amados irmãos? Se Israel não usasse a arma, ele já teria sido aniquilado. Então, o que aconteceu? Aí entra outra nação poderosa, os Estados Unidos. Então, o Trump começa a agir, e aí dá um veredito nela. Ou vocês aceitam, ou senão, nós vamos acabar, não vamos deixar pedra sobre pedra. Essa foi a palavra. O que é que aconteceu? Está havendo paz lá em Israel. Mas essa é uma paz passageira, sabemos disso. Sabemos que está escrito na palavra de Deus. Mas essa paz, e que Jesus, ele cita aqui, quando ele cita aqui, tenhais paz em mim, aí ele diz aqui, ele continua dizendo, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a nossa paz diante da luta, diante das tribulações que está passando, a nossa confiança está em quem? Está em Jesus. E sabemos que ele venceu. E sabemos que ele morreu, mas ele ressuscitou e ele venceu. E ele está à destra do Pai. Então, a nossa confiança aqui está nele. Então, a minha paz, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações, eu posso ter paz. Quem pode dizer isso, amados irmãos? Amém? Quem está passando aqui por luta, por tribulações, pode ter certeza, você não pode deixar de ter confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a paz. Eu sou a paz. Essa paz eu te dou. A minha paz eu vos dou. Não vou dar dor como o mundo dá. Totalmente diferente. Essa paz é uma confiança do Espírito. Você agora é um servo do Senhor, você agora é um filho de Deus, você agora está no caminho, e você não pode fugir, sair desse caminho, porque a paz do Senhor vai continuar te acompanhando. Amém, querido? Glória a Deus. Deus também merece, amados irmãos, saborear algo em nossa vida. Deus sente prazer por nós. Quando amamos, quando nos alegramos e quando nós temos paz. Ele se alegra. Por isso devemos frutificar para Deus em nosso relacionamento com o Senhor. Amém, igreja? Em nossa vida espiritual também aprendemos a amar a Deus de todo o nosso coração. Quando nós estamos firmados no Senhor, quando nós estamos andando no Espírito, lendo a palavra do Senhor, nós estamos aprendendo a dar esse prazer, dar essa alegria ao nosso Deus, que está em Marcos 12:30, que diz assim, olha, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda
a tua força. Com esse andar na presença do Senhor, lendo a palavra de Deus, tendo esse amor de Deus em nós, através do teu Espírito, tendo essa alegria e tendo essa paz, você está também devolvendo ao Senhor, fazendo com que o Senhor se alegre, porque a alegria do Senhor é a tua força. Então, se você continuar andando na presença do Senhor, andando dentro desses princípios, dessa característica do Espírito, o que vai acontecer com você é que você está sempre alegrando o Senhor, e a alegria do Senhor é a tua força, mesmo vocês estando passando por momentos tão difíceis. Amém, igreja? Só Deus te dá amor, alegria e paz verdadeira. Existe outro que pode te dar isso tudo? Isso tudo? Existe? Então, repita comigo. Só Deus te dá amor, alegria e paz verdadeira. Amém, queridos? Que esse amor, que essa alegria, que essa paz seja algo perene na sua vida. Em segundo, nós vamos ver agora de você para com o seu próximo. Aí é o seu relacionamento através do Espírito agindo na sua vida, de você para com o seu próximo. E esse seu próximo não é só aqui entre nossos irmãos. O seu próximo é também quando nós estamos, às vezes, na rua. Esse é o nosso próximo. Esse relacionamento, na quarta-feira aqui eu coloquei para que nós pudéssemos orar sobre os traficantes, pelos traficantes, pudéssemos orar pelos milicianos, que pudéssemos orar pelos delinquentes, por essas pessoas que, na realidade, eles são nossos inimigos. Isso foi uma ordenação divina, uma ordenação de Jesus. Orai pelo que vos perseguem. Não é isso? Não é isso que nós temos que orar? Por aqueles que vos perseguem? E devemos amar. Amar os nossos inimigos. Então, quem é o nosso inimigo? Quem é? Quem é o nosso inimigo? Logo no pensamento vem que o nosso inimigo é o Satanás. Vem logo no nosso pensamento que o inimigo são os demônios. Mas aqui não está se referindo de amar esse inimigo, mas de amar o inimigo, ser humano, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra as potestades, e contra a carne, contra esses elementos, nós temos que orar, nós temos que amá-lo. É difícil? É difícil. Quando eu estava pensando nisso, assim, meu Deus, é muito difícil. Como é que eu posso orar pelos traficantes? Olha o que ele está fazendo. Como é que eu posso orar pelo miliciano? Olha o que ele está fazendo. Olha a guerra nas comunidades. Eles estão andando armados, eles estão andando com fuzil, está mais armado do que a própria polícia. Como é que eu tenho que amar? E eu tenho que amar e orar por essas criaturas, porque são criaturas. Mas Jesus, ele é bem taxativo. Ame-os, ore por eles. Eles são teus inimigos. É esse relacionamento para com o nosso próximo. Porque você pode estar na condição de um lado, pode sentar um desses que você não conhece. E você tem que ter um temperamento para com ele. E até ter uma palavra do Senhor para essa criatura. E quem sabe, ele ouvindo, ali adiante, ele vai aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Quem crê nisso? Isso é uma verdade, amado. Então, esse relacionamento de você para o próximo, que é o quê? Longanimidade, benignidade e bondade. Vamos repetir? Longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade. A cada dia somos testados nos relacionamentos. Estão sempre aprendendo. Para isso é preciso ter
um longo ânimo, ou seja, paciência com todos. Amém? Esse é o efeito da longanimidade. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ser longânimo. Às vezes temos que aprender dentro de casa. Será, meu querido irmão, você como esposo, está sendo longânimo com a tua esposa? Será, minha querida irmã, você está sendo longânimo com seu esposo? Longânimo com seu filho? Hoje em dia é tão comum, eu creio que aqui não, graças a Deus, mas antigamente os pais tinham mais contato com os filhos, brincava mais com os filhos. Quem lembra aqui do bola de gude? Isso não é tão velho, não. Né? Quem lembra aqui, levanta a mão. Bola de gude. Quem já brincou? Entendeu? Hoje você vê isso? Com as crianças? Não. De pique, esconde. E tantas outras coisas. Olha o inimigo aí agindo, meus queridos irmãos. As casas são feitas com altos muros. As crianças estão sendo confinadas. Não têm liberdade para brincar. Essa é a realidade de hoje. E eu creio, amados irmãos, quando eu oro para esses homens, eu fico na esperança, não pelo homem, mas por Deus, para que Ele possa ser misericordioso e acabar com isto. Pode ser, pode. Então, meus queridos irmãos, estou aqui para não me perder. Entendeu, meus queridos irmãos? Essa é a realidade. Então fica mais fácil hoje, para muitos, pegar um celular e dar na mão da criança. Vai para o teu quarto, e a criança vai para o quarto, aí o pai ou a mãe ficam livres para fazer o que quiser. E às vezes a criança está precisando de um carinho, de um amor, de um afago, ir na pracinha, ir na quadra, bater uma bolinha, de curtir com o pai, de curtir com a mãe. Já pensaram nisso, amados irmãos? Isso é importante. Você aprender, começar a ser longânimo dentro de casa. Aleluia. Tessalonicenses 5,14. Coloca aí na projeção, amados irmãos. Glória a Deus. Amém? Amém? Vamos, 1, 2, 3. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis e exortai-vos também. Opa, eu estou errando aqui na minha leitura. Olha, vamos lá de novo. Que vos admoesteis, submissos, consoleis uns, ampareis, estejais longânimos para com todos. Viu? Sejais longânimos para com todos. Esse é o alerta que nós temos que aprender a andar no Espírito, praticando todas essas atitudes daquilo que o Senhor nos concedeu. Entendeu? Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Esse todos aqui já sai do nosso convívio, já parte para o exterior, já sai do convívio da nossa casa para também com o exterior. Eu moro no 6º andar. Para chegar embaixo,
Às vezes eu entro no elevador e vem aliás, já tem uma pessoa lá e eu entro e dou bom dia. E às vezes tem casos que dou bom dia e a pessoa está lá, está no celular. Amém. Volto quando encontro essa pessoa, bom dia. Se é de manhã, que o Senhor abençoe o seu trabalho, a sua jornada. Um dia ele vai ceder. Às vezes eu estou conhecido lá embaixo como, né, o velhinho atleta. Aí um comenta, você não andou hoje, hein? Não, eu ando. Sempre estou andando mais ou menos, quase uns 3 quilômetros por dia. Entendeu, amados? Então, ser longânimo, ser paciente. Não podemos ser impacientes com essas pessoas. Não podemos ser como daquele, né? Passa uma formiguinha em cima do nosso pé, ai, que dor. Não, temos que ser pacientes, tem que ser longânimo, tem que ser amoroso diante dessas pessoas. Esse é o seu relacionamento, amados irmãos, com o seu semelhante, com o próximo. Isso também agrada ao nosso Deus. Amém, queridos? A bondade. Agora nós vamos para a bondade. A bondade deve estar em tudo que fazemos. A bondade está em tudo aquilo que fazemos. Em Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9. Amém? Já está na projeção? Já, né? 6, 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo colheremos, se não desfaleceremos. Aí pensa logo na questão da colheita. Estou evangelizando, vou colher muitos. Mas será que esse texto está se referindo também nisso? Só nisso? Não é? Ou estará relacionado também a essa relação de você para com o próximo, na questão da atitude, na maneira de como você age com essa pessoa que você não conhece, não é o seu irmão? Aqui é fácil dizer, eu te amo. Aqui é fácil dar um abraço. Aqui é fácil terminarmos em comunhão. E mais lá fora? Qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude em relação a essas pessoas? Ele fala aqui, olha, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. O que ele vai ceifar? Se ele ceifar coisas boas, vai colher o quê? Bons frutos, coisas boas para ele, para si próprio. Mas se ele colher, se ele, vamos dizer assim, semear coisas ruins, sendo agressivo com essa pessoa, sendo ríspido com essa pessoa, o que é que ele vai recolher em troca? Entendeu, queridos irmãos? Nós temos que pensar nessas coisas tão parece que são banais. Então não esqueça de cumprimentar, ou de ter uma palavra de carinho, ter uma palavra de amor, ter uma palavra de incentivo. Com certeza, essa pessoa vai retribuir um dia te defendendo ou te fazendo alguma coisa de bom. Mas se você fizer o contrário, pode acontecer que você está andando, de repente, alguma coisa acontece contigo e às vezes você não sabe por quê. Ah, mas eu sou um servo do Senhor, o Senhor está me guardando. Preste atenção, meu querido irmão. Mas a tua atitude não está sendo como um digno filho do Eterno. Aí tem horas que o Senhor tira a mão, deixa para ver como Ele está como Ele está, vamos dizer assim, fazendo, o que Ele está praticando, se é agradável ou não é
a atitude dele. Porque se você está acostumado a semear coisas boas, pode ter certeza. Se você está pensando, por exemplo, antes de você aceitar a Cristo, como é que você era? Uns falam que eu era assim, 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 assado. O que ele estava semeando era exatamente aquilo que mais tarde ele ia receber em troca. E tem outros não. Eu nunca deixei de fazer o bem. Eu sempre praticava as coisas boas. Eu respeitava as pessoas. Ele tem uma boa recompensa. Mas agora que você é um cristão, temos que fazer o melhor. Amém, queridos? Vamos lá, vamos ver aqui onde é que eu estou, porque são tantas assim. Queridos, quando uma árvore está cheia de fruto, as pessoas começam a lançar pedra para derrubar os seus frutos. Por isso, quando somos cheios do Espírito Santo, começamos a enfrentar perseguições. Então, é importante aprender a ter paciência, ser cordial e fazer somente o bem. Nunca pagar o mal com mal. Eu lembro quando eu congregava em outra denominação, tinha um pastorzinho querido, Carneiro, ele era mais ou menos da minha altura, e ele uma vez ele estava à frente, ele pertencia ao departamento, não sei se era social, alguma coisa assim, e ele falou essa frase: só atiram pedra na árvore que dá bom fruto. Ele tinha um gestinho que ele fazia assim. E aquilo ficou marcado na minha mente. Isso foi em 1983, 4, por aí. E isso aqui é verdade. Então, o que nós vamos ver aqui? Por isso, quando somos cheios do Espírito Santo, começamos a enfrentar perseguições. Então, é importante aprender a ter paciência. Nesse momento, temos que ter paciência. Temos que aprender a ser cordial e fazer somente o bem e nunca pagar o mal por mal. É difícil? Sim ou não? É difícil, amém. Mas o que importa? Guardar no seu coração, na sua mente, que é difícil, eu não tenho condições de praticar uma coisa, aí você diz que é um servo do Senhor, e que você ama a palavra do Senhor. E você lê uma coisa dessa, e agora? Que situação você se encontra nesse momento? É difícil, sim, é difícil, mas você tem que aprender a praticar. Não é verdade? Tem que aprender a praticar isso. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Vamos ver Romanos 12, 21. Vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. Todos acharam? Amém? 1, 2, 3. Mais uma vez. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Aí está, o que é andar no Espírito.
Não é só saber, o fruto do Espírito é pá, pronto. Vamos analisar cada um. E tem outros versículos que mostram aqui. Eu apenas peguei alguns. Então eu tenho que estar isso na minha mente. Quando sair, meu Deus, eu tenho que honrar o meu pai. Eu tenho que fazer com que ele seja glorificado através da minha atitude. E uma dessas, Senhor, é isso, que é tão difícil para mim, mas eu tenho que aprender. Eu sei que eu não devo vencer o mal com o mal, mas eu tenho que vencer esse mal com o bem, praticando o bem. Amado, seja paciente, seja amável, é bom para com e bom para com as pessoas. Tá? Essa é a mensagem, amados irmãos. Os 3 últimos. Você para consigo mesmo. Aí é a ação do Espírito de você para você mesmo. Tá? De você para consigo mesmo. É o que entra. A fidelidade. Vamos lá. Fidelidade. Mansidão. E o domínio próprio. Aí é pessoal. Aí é um momento em que você olha, enfrenta o espelho, vê sua imagem, aí fala assim, ó, isso aqui é para você. Porque não tem como eu apontar para você. Eu tenho que estar diante do espelho, quando apontar para você, está apontando para mim mesmo. Isso é uma ação pessoal, amado irmão. Tá? Fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Vamos lá para a fidelidade. Na vida pessoal, podemos sentir a presença do Espírito Santo quando somos fiéis a Deus, sabendo que Deus é quem dá a recompensa. Amém, queridos? Mateus 6, de 2 a 6. Vamos ler esses textos. Amém? Aleluia. Aleluia. De 2 a 6. Quando, pois, vamos lá junto? Quando, pois, der esmola, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Vamos parar aqui um pouquinho aqui. O que se faz aqui nas... Não, nas sinagogas. Agora vamos passar para nós. Por quê? Não, essa sinagoga aqui é de Deus, é dos judeus. Então vamos passar aqui, olha. Vamos voltar aqui, ó. Quando, pois, deres esmolas, não troquei trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas igrejas. Amém? Está certo? Está correto? Nós não estamos na sinagoga. Nós estamos nas igrejas. Então, e o quê? E nas ruas. Para ser o quê? Glorificado. Olha as coisas, veja bem. Pelos o quê? Pelos homens. Agora o que diz Jesus? Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Está vendo? Eles já receberam a recompensa. É isso que você está querendo? Então já recebeu. Pode ter certeza que o Senhor não vai te dar mais nada. É muito forte, né? Então vamos lá? Verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa, não é isso? Agora vamos lá ao 3. Tu, porém, ao dar esmola, ignore a tua mão esquerda
o que faz a sua mão direita. Tá? Tem que ignorar. Pô, a minha mão, o que eu faço com uma, a outra não pode saber. Porque, olha, vamos lá. Para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te o quê? Então, meu amado irmão, essa é a prática. Quem está falando aqui não é o apóstolo Paulo, não é outro, é simplesmente o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, não é verdade? Ele está dizendo aqui, ó, em secreto, que Deus te recompensará. E o 5 diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas igrejas, nas sinagogas das igrejas e nos cantos das praças, para ser vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha só. Lógico, quando nós fazemos o evangelismo nas praças, nas ruas, nós temos que orar. Mas ciente que nós não estamos com essa atitude de aparecer. Aquela oração simples, aquela oração que o Senhor ouve, simples, mas poderosa. Porque está cheio de fé, de confiança. E o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso aqui faz parte do Espírito, que é de você para você mesmo. Aí você tem que absorver isto e você procurar andar de acordo com a palavra de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos agora para a mansidão. Quando o Espírito Santo está em nossas vidas, aprendemos a ser manso, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Não precisa abrir, porque eu apenas botei isso aí, os irmãos sabem que a nossa luta não é contra a carne, não contra o sangue. Mas aqui que está se referindo, né, de sermos mansos, de sermos pacientes, né, com aqueles que estão fora à margem. Então, porque a nossa luta não é contra eles, e sim contra quem? Contra as potestades, contra os principados, contra o mundo, né, das trevas, tenebroso. Esse sim. É por isso que eu tenho o costume, quando eu estou guerreando, quando eu estou aqui orando, e isso tem que ser, amados irmãos, vamos agora guerrear contra as potestades, contra os principados, contra esses poderes das trevas que está atuando aqui. É como se você estivesse mirando o inimigo e você não estivesse dando nenhuma brecha para o inimigo te avançar. Normalmente, estendo a mão com olhos abertos e ordeno: vocês, demônio, batam em retirada, vocês não pertencem a esse local, porque esse local aqui é santo. Mas aí, quando eu oro ao meu Deus, assim eu fecho os olhos para entrar em sintonia, para ter uma comunhão plena com Ele, porque os meus olhos espirituais não podem ver Deus. Mas quando eu estou guerreando, a minha postura é: saia, bata em retirada. Mas quando estou orando para o Senhor, clamando ao Senhor, eu faço isso. Senhor, eis aqui a minha vida. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. Mas contra as potestades, contra eles, nós temos de ir como um valente, como aquele que está revestido de armas poderosas. Amém, queridos? Amém. Também sabemos que os mansos herdarão a terra. Está ali em Mateus 5:5. Amados irmãos,
aprendemos a esperar nessa promessa. Se fala que os mansos herdarão a terra, eu tenho que aprender a esperar que essa promessa se cumpra na minha vida. Como? Praticando, fazendo bem, andando de acordo com a palavra do Senhor, fazendo aquilo que Deus se agrada, orando por aqueles que necessitam, mas também que aqueles que têm assolado a questão da humanidade, aqueles que têm colocado os jovens em perigo, viciando os jovens, porque Deus disse que não tem prazer na morte de um ímpio. Ele quer que essa palavra chegue a todos os corações, todas as mentes. Não é o que diz? Não é o marco dessa igreja? Esse evangelho do reino será pregado em todas as nações. Não é verdade isso? E depois vem o quê? Vem o fim. Então, se falta alguém para ouvir, porque as pessoas pensam, mas aqui no Rio de Janeiro todos atingiram. Não, eu creio que não. Eu estou falando do Evangelho. Do Evangelho. Daqueles que chegam na casa de um e dizem, olha, Jesus te ama. Jesus morreu por você. Aí depois que ele aceita Jesus, aí ele vai ser doutrinado, vai ser doutrinado. Vai ser mostrado para ele, olha, que há um reino e que você poderá participar se você perseverar até o fim. E esse reino não é de você ir para o céu, esse reino é aqui na terra. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo virá e o galardão estará com ele para distribuir a cada um segundo as suas obras. Primeiro fala do amor de Deus, fala do amor de Cristo, fala que Cristo morreu por ele. E quando ele se converter, depois ele vai ser doutrinado e vai compreender qual é a vontade maravilhosa, a maravilhosa vontade do nosso Deus. E por isso, amados irmãos, nós temos que andar em espírito. Aí vem o domínio próprio. O domínio próprio, amados irmãos, só é possível quando rendemos as nossas vidas ao senhorio de Jesus Cristo, que nos ensina e muda o nosso temperamento. O nosso temperamento e transformando em novas criaturas. E é isso que é passado para os jovens que fazem a classe de catecúmenos. Vamos ver 2 Coríntios 5:17. Segunda Coríntios 5:17. Amém? Todos juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Quem teve encontro com o Senhor Jesus Cristo? Eu fui em 1980. A partir daquele momento, passei a ser uma nova criatura. Continuo pecando? Sim, lógico, porque eu sou um pecador. Eu sei que o pecado ainda habita em mim. Eu sei que há uma luta dentro de mim. Mas eu sei que tem um espírito dentro de mim. E a palavra de Deus diz, aquele que tem a semente divina não vive na prática do pecado. Mas eu sei, na minha condição, que ainda sou pecador. Por isso luto. Por isso gosto muito daquele texto quando Paulo diz, esmurro o meu próprio corpo, eu levo à servidão. Porque mesmo que eu ganhe todo mundo, se eu não olhar para mim mesmo,
eu posso perder a minha salvação. Quem concorda, diga amém. Então é assim que a palavra de Deus está escrita. Então, do mais antigo, deixa eu ver se tem pessoa mais antiga do que eu. Eu fui em 1980. Tem alguém aqui mais antigo que aceitou Jesus Cristo nessa época? Eu tenho há 43, né? 43, 44 anos já. 45, porque eu faço 44 de casado, não é isso, minha filha? 44. Hã? Não, é. Ah, você de 54. Pois é, tá vendo? Viu? Quer dizer, muito mais tempo, né? Agora é bom e agradável, né? Andar na comunhão com o Senhor. Lutas, muitas batalhas, muito sofrimento, muitas enfermidades, mas está aí firme, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E assim, amados irmãos, ela passou a ser uma nova criatura. Eu há 40 e tantos anos, ela há 50 e tantos anos. Quem tem mais de 10 anos aqui? Não é? Luta, amados irmãos. Mas nova criatura. Essa nova criatura, você amando a palavra de Deus, você se deliciando na palavra de Deus, amados irmãos, você tem tudo para vencer. O Espírito Santo quer agir em seu íntimo. Aponte para o seu irmão e diga assim, olha, apontando para o seu irmão. O Espírito Santo quer agir em seu íntimo. Mais uma vez, aponta para ele. O Espírito Santo. Glória a Deus. É isso. É um incentivando o outro. Isso aí você está incentivando. Aponta para mim, irmã. O Espírito Santo quer agir na sua vida, no seu coração, em todo o tempo. Oh, glória! Amém. Porque cada um falando e não olhou para mim para falar, né? Aí eu estou meio. Amém? Então é isso, amado irmão, é um cortando o outro. Então, quando ela faz isso, eu estou com algum problema. Ai, meu Deus, mas ela falou isso. Opa, que alívio. Eu glorifico a Deus por isso, por esta bênção. O Espírito Santo do Senhor está em mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para... Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Amém. Oh, aleluia. Para concluir, amados irmãos, o que Jesus mais quer em nossas vidas é ver o seu fruto brotando em nós. Amém? O que Jesus quer, amado irmão, é ver o seu fruto. Ele deu o Espírito do seu Filho que habita em nós. Ele morreu por isso. Então, Ele quer ver o fruto do Espírito que Ele te deu. O Espírito trabalhando na sua vida. O Espírito andando contigo. O Espírito te inspirando. O Espírito te fortalecendo. O Espírito fazendo com que você haja de tal maneira que agrade ao nosso Deus. Ele quer ver isso. Aleluia. Amados, uma vida frutífera é cheia de bênção. Amém? Você pode dar fruto para Deus, você pode dar fruto para o próximo e você pode dar fruto para si mesmo. Amém? Se você sai para evangelizar, você está abençoando alguém, você está dando fruto para ele. Mas você pode dar fruto para você mesmo. Depois em casa você pode pegar esses textos e vai meditando em cima dele. Você pode ser
bênção para o seu irmão que está à direita e à esquerda, para aquele seu próximo. Então você pode. Você pode, amados. Nós podemos mudar esse mundo se nós agirmos de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Em João 15:8, ele diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Qual é a condição de se tornar discípulo de Jesus? Dar fruto. Mas esse fruto é só o trabalho fora, ou esse fruto também é dentro de você próprio? Hã? Das três maneiras. Né? Um fruto que vai agradar a Deus, de você para com Deus. Um fruto de você para com o seu próximo, que vai agradar o seu próximo, vai abençoar o seu próximo. E um fruto que você olha para você mesmo. Eu estou errado se eu não agir assim. Eu estou errado se eu não fizer isso. É assim, amados irmãos. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu passei para os amados irmãos. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Amém.